O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa ou em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo. Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho. Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele e ele vai perdendo a sua força e o seu campo de atuação. Essa é a única estratégia de batalha espiritual. Como é que Paulo batalhava com os demônios da época do Império Romano? Tinha demônio para tudo quanto é lado. Eu não me lembro de Paulo usar óleo e fazer nada disso. 3 viagens missionárias. Ele vira a bacia do Mediterrâneo de pernas pro ar, pregando o evangelho na prisão, fora da prisão, pro procônsul, pro imperador, pro governador, pro rei. E à medida que eles iam ouvindo, eles iam se libertando das garras de Satanás. Satanás ia perdendo o poder, a influência. Então é assim que se combate Satanás, em termos gerais, em termos territoriais, se assim eles querem colocar. E não com essas coisas, isso aí é tudo misticismo, Vilela. Isso é misticismo. Isso aí eu costumo dizer, alguns elementos aí é macumba gospel. Macumba gospel. Macumbinha gospel, mas ela é atraente porque usa elementos do nosso pano de fundo. Nós estamos acostumados com essas coisas. O brasileiro gosta de objeto, gosta de coisas para se apegar. Pedaço da cruz de Cristo, exatamente. Óleo, aguinha do Rio Jordão, sal que vai tirar a sua... Meu Deus, o sal como elemento de batalha espiritual, onde que esse povo está com a cabeça? E o pior é a quantidade de gente que acredita, que vai no Vale do Sal purgar seus pecados, que vai pegar uma arquinha da aliança e deixar dentro de casa como um amuleto que bloqueará a entrada de demônios. Ela pode viver no pecado, um pacagão em dia, ser um lambão, mas a arquinha está lá. Veja só que mentira, que engano. Então isso, as seitas fazem muito uso disso, né? Então nós íamos falar sobre seitas, ok? Quem está por trás, a seita sempre propaga a heresia. A heresia é uma distorção da verdade, né? De uma verdade comprovada pela escritura. Quais são as características de uma seita? Talvez quem está me ouvindo, eu faço parte de uma seita ou de uma igreja falsa? Não sei. Eu vou dizer algumas marcas da igreja falsa ou das seitas. Primeira, ela tem outra fonte de revelação e de autoridade além da Bíblia. A Bíblia não é a única regra de fé e prática dessas igrejas. Geralmente elas têm outros documentos, revistas, livros, declarações que estão em pé de igualdade com a Bíblia ou são superiores à Bíblia. Típico de uma seita. Ou são revelações que tiveram, muitos desses sectários, iniciaram sua igreja como? Um anjo falou comigo, me deu uma visão e eu comecei uma obra. Primeiro, característica de uma seita. Segundo, é comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, é Cristo e mais a penitência, Cristo e mais os dízimos, Cristo e mais alguma coisa que você tem que fazer, Cristo e mais o sacrifício. O sacrifício é algum voto que você faz, alguma oferta que você vai dar. Então isso é a marca típica de uma seita. Eles não negam o sacrifício de Cristo, mas acrescenta alguma coisa que você tem que fazer o sacrifício. Os reformadores diziam que sola fide, é só pela fé. Sola gratia, somente pela graça você é salvo. A outra marca, a terceira marca de uma seita, o exclusivismo religioso. Só tem salvação aqui dentro. E fora dessa denominação não tem salvação. Você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar o evangelho, você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Então elas são exclusivistas, sectárias. Se dizem detentoras da verdade. A quarta marca, elas têm um sistema
de defesa, de proteção, que é tipo assim, ó, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar. Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão, você vai capotar seu carro. Ah, e outra, não adianta você sair daqui não, fora daqui você não vai achar Cristo. Então, um sistema de defesa para prender os seus membros. Então, eles vivem debaixo de um jugo, de uma tirania. E a quarta ou quinta que eu poderia acrescentar aqui, há uma redução da pessoa de Cristo e uma exaltação do apóstolo, do bispo, do pastor ou da igreja. Você vê falando mais da igreja e do seu líder do que de Jesus. Geralmente não se prega de Jesus, não se fala de Jesus, ele não tem exclusividade. Porque tanto é que qual que é o slogan? O dia que você pisar nessa igreja, não é Jesus, é a igreja. Porque quando você entrar, quando você fizer parte, o que eu digo para você? Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Corre dessas igrejas.